Umas primeiras palavras para saudar o Excelentíssimo Sr. Presidente da Academia de Marinha, Almirante Vidal Abreu, o Excelentíssimo Sr. Vice-Presidente da classe de Artes, Letras e Ciências da Academia, Almirante Roque Martins, classe à qual eu tenho muita honra em pertencer, e quero que também igualmente saudar hoje a Presidente da AGIC e a AGIC, pensando no protocolo que acabam agora de assinar com a Academia de Marinha. Eu penso que é um protocolo que será muito benéfico para as duas instituições. Então, prezados amigos, prezados confrades, primeiro, caros amigos, minhas senhoras e meus senhores, vamos hoje falar de uma obra absolutamente invulgar, que é uma pintura francesa sobre Portugal e Lisboa Marítima no século XVIII, obra monumental e singular, assinada conjuntamente em Paris por dois pintores régios, Louis-Michel von Loo e Claude-Joseph Vernet, destacados e talentosos artistas da sua época. Vamos hoje então dissertar sobre o quadro O Marquês de Pombal expulsando os jesuítas, ou O Marquês de Pombal e a reconstrução de Lisboa, ou O Retrato do Marquês de Pombal. É curioso porque são vários títulos que são atribuídos à mesma obra, não é? Aliás, isto levanta a questão das várias denominações atribuídas à pintura e que remete para a interpretação incompleta, penso, que ao longo dos tempos tem sido feita da mesma obra. Para mim não há dúvida que esta pintura constitui uma obra-prima da retratística europeia de meados do século XVIII e propõe uma imagem de Pombal, famoso estadista, em 1667, ainda com Oeiras, e figura principal de uma cena de relevante significado político, económico, social e marcada dimensão marítima, da qual também vamos falar. Vamos então, isto funciona assim, avançar. Portanto, então proponho hoje 4 temas. O olhar de Claude-Joseph Vernet. Eu vou falar em pormenor da biografia de Vernet, é muito importante para percebermos o enquadramento da obra. Depois vou falar da gênese da pintura, que é absolutamente fantástica, é uma obra muito incomum, uma encomenda feita em Portugal, realizada em Paris. Depois a cena marítima de Belém, pintada por Vernet, um trecho da obra específico, que vamos interpretar, o termo também, e analisar, o que é chamado a anatomia da obra, e depois finalmente falar na imagem, na vivência dessa imagem, na perenidade da imagem e da narrativa pombalina. Ela faz parte verdadeiramente da memória de Pombal e através dos tempos esta imagem foi-nos transmitida com muita força, não é? E vamos falar depois dessa questão. Então, para começarmos, Claude-Joseph Vernet. Pronto, evidentemente que aqui há dois mestres por trás da pintura, não é? Eu vou falar mais especificamente hoje de Vernet, não esquecendo também que Louis-Michel von Loo, que está aqui, não é? Foi um dos autores da obra, o autor do retrato do Marquês, aqui uma pintura de Van Loo e aqui uma pintura do Vernet. Dois mestres muito importantes. O primeiro é retratista das cortes da Europa, ele vai passar 15 anos em Espanha, é retratista nomeadamente de Filipe V de Espanha e da corte espanhola. Depois vai para a França, também é retratista do rei de França, e Claude-Joseph Vernet, que temos aqui, que é o pintor de Marinhas do Rei. E agora vamos ilustrar um pouco esta questão, chamar a atenção para esta pintura ser de uma pintora francesa extraordinária, Elisabeth Louise Vigée-Lebrun, não é? Que foi, aliás, aluna do Vernet, que é uma das grandes retratistas francesas do século XVIII. Não me irei muito alongar sobre Van Loo, não é? Porque não é o tema central da palestra, mas então vejamos quem foi Claude-Joseph Vernet. Nasce em Avignon, Claude-Joseph Vernet, filho de um decorador de apartamentos, de portas e de coches. Inicia-se muito cedo na arte do desenho, com 5 anos, aprendendo com vários pintores decoradores do círculo do seu pai, e aos 20 anos, isto é muito importante, vai efetuar a grande viagem à Itália, não é? Era uma viagem que era feita nestes anos, por volta de 1750, para a formação também dos artistas. Vai ser ajudado pelo Marquis de Caumont, que é uma figura de destaque da nobreza de Avignon, que vai financiar a viagem. E aí, portanto, Vernet desloca-se para Roma, onde vai ficar 18 anos. 18 anos, isto é muito importante, para aprender as artes da antiguidade e o estudo dos grandes mestres. Aliás, vai trabalhar com Adrien Manglard, que é um pintor francês de paisagens, instalado em Itália, muito ativo e importante. Ele próprio seguidor de outro pintor que foi extremamente importante, Claude Jolet, dito o Lorrain, que é um dos inventores da paisagem, da pintura marítima, no finais do século XVIII. Vai renovar um pouco essa temática, não é? Portanto, Vernet, em Itália,
inspira-se das paisagens dos portos da Antiguidade Clássica, cenários que têm por origem a observação da natureza, não é? Pinturas de portos, pinturas atmosféricas, de cenas marítimas, por vezes de mares tempestuosos ou bonançosos, de navios e frequentemente de portos da Antiguidade Clássica, não é? Com estes monumentos, por exemplo. E muitas vezes também é muito interessante, nestas pinturas vêem-se personagens que animam essas pinturas, muitas vezes personagens no Mediterrâneo Oriental, tal gosto à grega ou à turca, que anima muito também este tipo de pinturas. Um certo exotismo, digamos aqui. Estas temáticas e efeitos de estilo são muito apreciadas pelo mercado europeu e dadas a conhecer, normalmente, a bastados clientes do chamado Grand Tour. O Grand Tour era a grande viagem, não é, que se inicia por volta de 1750, em Inglaterra, para a formação da nobreza e educação das élites europeias. Pronto, é junto a essa clientela, maiormente inglesa, mas também francesa, que Vernet, em Itália, vai constituir o seu primeiro mercado. Aliás, ele casa-se com uma inglesa, Virginia Parker, que é filha de um comandante da Royal Navy ao serviço da Marinha Pontifical. Isto é interessante e esta aliança familiar vai também ajudar, digamos, para o reforço da notoriedade comercial de Vernet junto ao mercado cosmopolita. Ele vai vender muito, ele vai vender, evidentemente, a clientes franceses e ingleses de passagem, vai vender também para o norte da Europa, para a Áustria, para a Holanda, também para o rei da Prússia, que compra obras, e Catarina da Rússia também vai comprar obras. Aliás, muitas obras do Vernet hoje no Hermitage, isto é muito interessante, não é? Pronto. E é também em Roma, e isto é um momento muito importante da vida de Vernet, que ele vai realizar várias encomendas para uma destacada figura da nobreza francesa, o Marquês de Marigny. Então, quem é o Marquês de Marigny? É o irmão de Madame de Pompadour. E Marigny vai fazer uma estadia de 2 anos em Itália, entre 49, salvo erro, e 51, exatamente, em Roma, e vai privar com Vernet. Ora, isto vai ser uma amizade perfícua e que vai ter uma grande importância para a carreira de Claude Joseph Vernet. Aliás, só para mostrar esta obra, voltar um pouco atrás, esta é a única obra de Vernet que se saiba que está numa coleção pública portuguesa, no Museu Nacional de Arte Antiga, uma pintura de um naufrágio. Isto é muito interessante porque esta obra pertenceu à coleção da Carlota Joaquina, não é? Estava no Palácio do Ramalhão, provavelmente terá vindo talvez do espólio espanhol. Portanto, estas pinturas que viajavam pelas cortes da Europa. Portanto, quando forem ao Museu Nacional de Arte Antiga, poderão pelo menos ver esta bela pintura do naufrágio, não é? Também com estas ruínas da antiguidade de Vernet. Pronto. Vernet, de facto, depois do período italiano, volta para Paris, em 1753, e coloca-se ao serviço do Marquês de Marigny, que é, doravante, o diretor-geral e ordenador dos edifícios do rei, isto é, ministro das obras públicas. Isto é extremamente interessante. E Marigny, de facto, vai convencer o rei Luís XV a passar a grande encomenda, a grande obra da vida do Vernet, que é a encomenda dos portos de França. Estamos a falar de uma encomenda de 27 pinturas monumentais, não é? De 165 centímetros por 263 centímetros. E Vernet, portanto, o objetivo desta encomenda, evidentemente a França nesta altura tem a Guerra de 7 anos contra a Itália, também para mostrar a marinha aos franceses, não é? A sua marinha e os mais belos portos do mundo, não é? Também que é uma obra um pouco de propaganda. Então Vernet vai passar de 54 a 65, durante 11 anos, a pintar 15 portos. Ele não consegue acabar os 27, pinta 15, vai começar pelo sul de França, Marseille, 2 pinturas. Aliás, temos aqui uma das pinturas de Marselha, não é? O interior do porto tirado do Hotel de l'Horloge, não é? Salvo erro, Hotel do Relógio, do Pavillon de Hotel de l'Horloge, é isso mesmo. Depois temos aqui uma segunda pintura, do Arsenal de Toulon. Ele consagra 3 pinturas a Toulon, muito interessante, portanto, a construção propriamente da Marinha Francesa, que é esta perspectiva dos armazéns do Arsenal aqui com a doca, e uma pintura, por exemplo, depois a seguir, portanto, eu disse Marselha, Bandol, Toulon, Antibes, Sète, e depois persegue Vernet pelos portos da costa atlântica francesa, Bordeaux, Bayonne, Rochefort, portanto, temos aqui a vista do arsenal de Rochefort, a cordoaria, mais exatamente, tem muitas semelhanças com a nossa cordoaria, aliás, para quem conhece esta cordoaria. Pronto, isto até 62, porque exausto pela obra titanesca, não é, que são 14 pinturas monumentais, Vernet volta para Paris e abandona a pintura, a série dos portos de França. Tudo isto para dizer que esta foi a maior encomenda de pintura do reinado de Luís XV, destinava-se a figurar na Galeria de Pintura de Marinha do Palácio Real do Louvre. Nesta altura, se quiserem ver estas pinturas, é interessante, o Museu da Marinha de Paris, no Palais Chaillot, é detentor de
salvo erro, 13 pinturas dos portos de França, e as outras 2 estão ainda no Louvre. Aliás, as pinturas que estão no Museu da Marinha de Paris foram cedidas pelo Louvre. Pronto, isto já, de certa forma, permite entender quem foi Vernet, pelo menos até 66, não é? E depois de 66 temos aqui esta questão, que é o Marquês de Pombal, expulsão dos jesuítas. Vamos falar então da obra que nos interessa. Porquê? Porque ela é exatamente de 66, quando Vernet acaba os portos de França, vai se dedicar, a um trecho desta pintura que está aqui, que é este trecho que está aqui, que é a cena marítima de Belém. Isto é muito importante, situar cronologicamente a produção da pintura portuguesa na continuidade dos portos de França. Aliás, pela própria temática, é diferente do que havia antes. As tais pinturas fantasiosas, naufrágios de antiguidade, e também é diferente do que haverá depois, porque depois vai voltar à sua especialidade, digamos, inicial. Pronto. A gênese e encomenda da pintura portuguesa de Van Loo informa também, isto é muito interessante, sobre os laços artísticos existentes entre o mercado português e França e os seus artistas, mas também evidencia importantes e estreitas relações e redes comerciais tecidas a partir de Lisboa. A vários títulos podemos falar de uma encomenda muito particular. Um aspecto extremamente interessante desta encomenda é que ela é feita em Lisboa, não por Pombal, mas por dois homens, por 2 grandes comerciantes que estão instalados em Lisboa, a partir de 1736, nomeadamente o suíço David Pury, originário de Neuchâtel, e o seu sócio inglês, banqueiro, Gérard de Vime. Pronto, estes 2 homens estão em Lisboa, são ambos protegidos e inquilinos de Pombal, a quem alugam o palácio da família dos Carvalho e Melo, na Rua Formosa. Os 2 homens tinham acesso, a partir do início da década de 1750, aos grandes contratos e monopólios da coroa portuguesa, nomeadamente o pau-brasil e o dos diamantes. Aliás, no caso dos diamantes, do Brasil tiveram um monopólio extremamente rentável, pode-se perceber, não é? De 53 a 61. No caso do pau-brasil, da exclusividade, os 2 homens agiam, a partir de 1757, na qualidade de contratadores e de exportadores da matéria-prima para os mercados do norte da Europa, os mercados decorantes. Estamos a falar de uma firma comercial e de um banco estabelecido em Lisboa, na Rua Formosa, não é? Que pertencia a estes 2 homens, a companhia Pury, Melich e de Vime, com sucursais em Marselha, procuradores e negociantes na Alemanha e na Rússia. Portanto, estamos a falar de um mercado global, não é? Estamos a falar provavelmente dos 2 homens mais ricos da Europa nestes anos. Isto é extremamente importante, que tiram também o seu rendimento do comércio do cacau e do comércio dos escravos, isto também tem que ser dito, não é? Sendo os 2 principais acionistas da Companhia Geral de Comércio do Grão-Pará e Maranhão, fundada em 1755 e extinta em 78. Agora, temos que ver uma coisa que é muito importante. O terremoto, vamos falar do terremoto, destruiu, aniquilou completamente os bens destes homens em Lisboa. Pelo menos os bens construídos, imobiliários. Eles tiveram que reconstruir a sua fortuna. E esta questão da Companhia de Comércio do Pará e Maranhão, dos quais eles são os principais acionistas, é exatamente o momento em que eles recomeçam a fazer novamente dinheiro. E a encomenda da obra portuguesa situa-se também nesse período, não é? Assim podemos entender a encomenda da pintura portuguesa no contexto da amizade e de favores comerciais e financeiros recíprocos existentes entre Pombal e os 2 poderosos negociantes e banqueiros, David Pury e Gérard de Vime. Mas vejamos então, aliás, só para um pequeno pormenor, esta pintura, que é muito semelhante à temática da pintura do Marquês, que representa David Pury, não é? É uma pintura de um pintor irlandês, Thomas Hickey. Representa, aliás, na mesma postura, ele tem por baixo do braço um mapa. David Pury é de Neuchâtel, é o mapa de Neuchâtel. E temos aqui na vista, tirada provavelmente do Alta Ajuda, isto é a vista da Barra do Tejo, o lugar onde ele vai fazer a sua fortuna. Ele é o benfeitor de Neuchâtel. Pury vai mandar construir um hospital, 2 escolas, um colégio, uma estrada, encanar o rio em Neuchâtel. Quem for a Neuchâtel pode ir ao centro da cidade ver a estátua de David Pury, que falece em Lisboa, que está enterrado no cemitério protestante, no cemitério inglês. Isto é extremamente interessante, porque também há uma correspondência entre esta obra e a obra esta pintura, não é? E a obra do Marquês de Pombal. Pronto, então vamos ver aqui, continuando, estamos a falar da cartela, talvez voltando para trás, não é? Peço desculpa. Estamos a falar aqui da cartela, portanto, deste letreiro, não é? Que explica
a obra portuguesa, aliás, desta moldura fantástica, uma soberba moldura seguramente portuguesa do período do Barroco, portanto, do Barroco à Romana, que triunfa nesta altura, aqui com as armas, finalmente, do Conde de Oeiras, porque isto é aqui a coroa condal, depois com o armorial, portanto, da família Carvalho e Melo, as 4 meias luas e a estrela de 8 pontas. Então vamos ver o que diz aqui a cartela. E a cartela é absolutamente, a cartela é absolutamente monumental. Estamos a falar de uma cartela de 1 metro, não é? Então, ao ilustríssimo senhor Conde de Oeiras, Henrique José de Carvalho e Melo. A pintura não é oferecida ao Marquês, mas sim ao seu filho primogénito. Isto é um pormenor extremamente interessante, não é? Para que fiquem perpétuas neste lugar a memória e imitação do seu excelentíssimo pai. Oferecem, erigiram com amor e veneração, os 2 homens, não é? Os 2 comerciantes, David Pury e Gerard de Vime, este monumento. O monumento é obra. Obra no sentido latino do monumento e no sentido grego do memosymnon, que é memorizar, mas também engrandecer, não é? Contar a história para o futuro, para a memória futura. Assim se pode entender o termo monumento. É extremamente interessante aqui porque temos, de facto, uma obra que é oferta, mas não é uma oferta direta, é uma oferta mediada, não é? Aqui uma espécie de jogo diplomático. Eles não oferecem a pintura diretamente ao Marquês, mas sim ao seu filho, para a imitação do pai. Isto tem um valor muito interessante, é extremamente interessante também. Portanto, esta habilidade política e diplomática da dedicatória, que é lisonjeira por procuração. Pronto, quanto à pintura em si, realizada provavelmente nos ateliês de Van Loo e de Vernet. Eles pintavam em ateliê, não é? O Vernet foi pintar os portos de França, mas voltava para Paris para acabar as pinturas em ateliê. Provavelmente nos ateliês de Van Loo e de Vernet. Sabemos, isto é muito interessante, que foi com grande surpresa que Dom Vicente de Sousa Coutinho, ministro plenipotenciário de Portugal na legação de Paris, portanto embaixador em Paris, teve conhecimento da encomenda privada de Pury de Vime junto a Van Loo e a Vernet. Isto quer dizer que a encomenda, no primeiro momento, era secreta. Era uma encomenda para dar uma prenda, fazer uma surpresa, não é? E a partir deste momento, diz-nos, aliás, José Augusto França, no seu livro Lisboa, Pombal e Iluminismo, Pombal testemunhou grande interesse relativamente à pintura. Cito França, o Marquês recebia pessoalmente provas e acompanhava atentamente a feitura da obra. Também é interessante, houve um segundo tempo, e nesse segundo tempo toda a parte iconográfica de documentos de suporte que vão de Lisboa para Paris para fundamentar a obra, não é? Portanto, os 2 artistas, Van Loo e Vernet, receberam em Paris, enviadas da capital portuguesa, instruções, esboços e cartões muito pormenorizados, certamente aguarelas a cores, não é? Por causa das cores da pintura, e os autores portugueses desses esboços não são de menor importância. É importante referenciá-los aqui. Os 2 mestres portugueses são o António Joaquim Padrão e o seu aluno João Silvério Carpinetti. Não é? Que são 2 artistas importantes na sua época, e diz-nos Fernando Pamplona que Carpinetti é o autor dos esboços da Marinha de Belém, que serviram de base ao trabalho de Claude José Vernet. Infelizmente, todos esses trabalhos e obras que seguiram para a França perderam-se. Em França, temos pelo menos esta gravura, que é de Carpinetti, de 1759, que tem alguma correspondência, não é, com o próprio retrato aqui de Pombal, este retrato, esta figura realizada por Van Loo. Portanto, achei por bem pôr aqui esta gravura para ilustrar. Agora, outra questão interessante, o valor da obra. A obra dedicada a Pombal pode ser considerada no seu tempo, claramente, como um bem de luxo, não é? Seguramente um valor financeiro muito considerável. Não temos, infelizmente, informação quanto ao montante da transação e à recepção da obra em Portugal por Pury de Vime. Sabemos, no entanto, que na sua fase italiana, já numa fase de notoriedade, Vernet, Claude José Vernet, vendeu para a França 2 telas de marinha de 1,30 m por 0,65 m por cerca de 2.000 libras francesas da época. Isto é o equivalente de um coche sem os seus cavalos. Portanto, deixo-vos imaginar qual teria sido o valor da pintura do Marquês, realizada muito depois por 2 grandes mestres e uma tela de dimensões muito consideráveis. Isto é um ponto que também acho muito interessante, o próprio valor da obra no seu tempo, não é? Bom, vamos então agora ver a questão da cena, fazer uma análise da cena marítima de Belém pintada por Vernet, a tal composição temática da obra, a anatomia da obra. Temos aqui o conjunto da obra, não é?
a figura de Pombal, pintada por Van Loon, seguramente. A pintura, o trecho de Belém, temos aqui pintado por Vernet, mais ou menos 90 por 70 centímetros, uma verdadeira pintura dentro da pintura, não é? E se voltarmos, se voltarmos para trás, falando um pouco aqui da questão dos temas centrais da obra, são dois. O primeiro é a reconstrução de Lisboa, depois do terremoto de 1755, triunfo da ração e da árvore sobre a natureza, não é? Após o cataclismo. Essa reconstrução é, por exemplo, indicada aqui pelo projeto de estátua de Dom José, que será erigido em 1775 na Praça do Comércio. E isto é o projeto de estátua, porque sabemos que Joaquim Machado Castro ofereceu um modelo desta estátua a Pombal antes da feitura da obra, não é? Isto terá, não sei se foi o modelo que viajou para Paris ou desenhos. Portanto, o modelo inicial era de Eugênio dos Santos, depois Machado Castro mexeu na estátua, etc. Ainda temos aqui a representação do rei espesinhando, o cavalo do rei espesinhando um leão, e não a versão definitiva da estátua. Portanto, isto também é o renascer das artes e letras, não é? De certa forma. E é também uma homenagem ao rei. Evidentemente ele está aqui representado, não é? A personagem rege, evidentemente, em primeiro plano, sabemos quem é, não é? Mas há aqui uma homenagem, aqui a presença do rei que está aqui na parte de trás da pintura. Não sei o que é que se passa aqui. Enfim, depois temos a própria reconstrução de Lisboa, é indicada por um conjunto destas plantas, uma que está por baixo do cotovelo aqui de Pombal, e estas plantas, estas plantas assim, do cartuário pombalino, que estão semelhadas ou colocadas de forma despropositada um pouco aos pés do Marquês e neste tamborete, mas que indicam também uma consulta, um trabalho, não é, em curso. Então, o que são estas plantas? São as plantas, de facto, da reconstrução de Lisboa, peço desculpa. Temos aqui a planta que está por baixo do braço do Marquês, que é de facto, que está escondida, mas pode ser lida no pormenor para quem se aproxima, não é? A Praça do Comércio, e aqui adjunto à Praça do Comércio o Arsenal Real da Marinha, não é? E muito interessante as legendas, não é, em francês, daqui da Praça do Comércio, la statue équestre sera dans le milieu de cette place. A estátua equestre deverá figurar no meio da praça, e aqui não se lê, mas eu estive lá a ver com uma lâmpadazinha, etc. Arsenal da Marinha, diz isto em francês, des chantiers pour la construction des vaisseaux du roi. Isto é, portanto, estaleiro para a construção dos navios do rei. Portanto, está aqui também indicada a importância, propriamente, da reconstrução do arsenal da Marinha. Sim, perdão. E o que é que se passou? Bom, tudo bem. Vamos continuar então. Portanto, lembro que a questão da construção de uma marinha depois do terremoto, sustentada por um arsenal real, foi muito importante. 2 semanas após o desastre de 1755, Pombal ordenava a reconstrução do arsenal real por alvará de 14 de novembro. Vamos... está mesmo bloqueado? Agora mesmo? Não. Agora é que já não anda. Anda sim, pronto, mas tudo bem. Uma das plantas que figura aos pés do Marquês é esta, não é? Que é o alçado principal do cartuário pombalino, o alçado principal do edifício onde nos encontramos hoje. Exatamente, fisicamente, este edifício, não é? O arsenal que faz frente à Ribeira das Naus. Pronto, outro indício da própria reconstrução de Lisboa, da importância da Marinha. E depois temos aqui a segunda temática que já é introduzida, não é? Que é a tal temática política que vamos ver seguidamente, que faz parte do trecho pintado por Vernet, que é o Colégio dos Nobres, o projeto Colégio dos Nobres, que irá ser construído no lugar do Noviciado da Cotovia, não é? Que foi a escola dos jesuítas lá para os lados da Patriarcal, São Mamed, não é? Pronto, isto está aqui indicado. Vamos então falar do trecho pintado por Vernet, que é o segundo tema da obra, que é claramente a questão política e anticlerical, a expulsão dos jesuítas de Lisboa e dos territórios da Coroa a 16 de setembro de 1759, portanto, anterior à pintura. Então, o que se vê aqui neste trecho de Belém é o cais de Belém, não é? Com os navios a dirigirem-se para estes, com os caleres a dirigirem-se para os navios que estão fundeados aqui a meio do Tejo. Pronto, aqui um pormenor, o tal pormenor da parte da frente, digamos, deste cais de Belém, onde se vê que os jesuítas, não é? Cabisbaixo, de manto preta,
a serem conduzidos pela tropa, pelo exército, pela Armada Real, pelo regimento da Armada Real. Isto é muito interessante, porque pelo pormenor das próprias fardas, sabemos que isto é o regimento da Armada Real, não é? Fardas verdes, casacas vermelhas, bandas vermelhas, não é? Portanto, isto é o pormenor. Portanto, imaginem o pormenor das informações que terão chegado a Paris, não é? Eles a serem conduzidos, não é? Debaixo de armas, aqui algumas atividades económicas. Depois temos na parte traseira, porque isto é recortado pelo tamborete por um mapa que figura aqui no meio, temos então os tais jesuítas aqui conduzidos debaixo de armas, aqui a população a assistir, a tal uma ponte de Belém, havia aqui um caneiro, uma ribeira em Belém nestes anos, não? Aqui a população, aqui um indivíduo muito interessante, a erguer o braço, não é? A ameaçar. Isto é simbólico. Aqui um pai a ensinar o filho, a explicar o que se está a passar, o povo, não é? A nobreza, e a burguesia, e aqui os jesuítas a serem expulsos debaixo de armas, os oficiais, o sargento, os soldados. Nós sabemos que eles foram presos a 3 de setembro de 1759, foram aprisionados no Forte São João da Barra, debaixo de, aliás, custódia do regimento da artilharia de corte, também, que era um regimento próprio da Marinha. E estes homens, isto é interessante também dizer, são os antepassados dos nossos fuzileiros, não é? Bom, enfim, esta cena pintada com muito pormenor, extremamente interessante. Perdão, oi, isto é que já não pode ser. Pois não, mas olha, eu tirei. Bom, tudo bem. Então o tal escaler que vai a caminho dos navios, não é? Mais uma vez conduzindo os jesuítas debaixo de armas, e os navios onde eles vão ser transportados. Extremamente interessante. Isto é a grande arte do pintor de marinhas de Vernet. 3 navios característicos do seu tempo. Uma nau italiana, bandeira de Génova, um navio holandês, um Fluit, que é um navio de carga holandês, com bandeira holandesa, e um navio com bandeira sueca. Isto é que há uma mensagem política muito clara. Eles são expulsos para os Estados protestantes e para Roma, porque Civitavecchia, Génova, funcionava também, esta bandeira de Génova era também uma das marinhas que funcionava como apoio à Marinha Pontifical. Portanto, sabemos que eles vão para Génova, sabemos que nesse dia, 16 de setembro de 1759, cerca de 250 jesuítas desnaturalizados foram deportados de Lisboa a bordo dos brigos Santo Nicolau e Santo Bonaventura, zarparam rumo a Génova e a Civitavecchia. Portanto, isto é as fontes da época. Portanto, isto está certo, não é? Portanto, aqui a arte de Vernet, um profundo conhecimento também dos navios, do risco, das armações. Portanto, é um pintor também muito confirmado, não é? E muito preciso. Isto é muito interessante para quem gosta de pintura de marinha. Outros temas estão representados, evidentemente, aqui na obra. Estamos a falar da perspectiva de Belém, que é muito semelhante à perspectiva dos portos de França, com um ponto de fuga. Portanto, isto é na sequência do que é feito em 65. Portanto, ele vai utilizar também as mesmas técnicas. Temos aqui o Mosteiro dos Jerónimos e a Igreja de Nossa Senhora da Natividade de Belém, a Nossa Senhora dos Reis, com uma procissão a entrar, prestes a entrar na igreja, não é? Que é a subordinação do Estado à igreja, não é? A vida continua, os jesuítas são expulsos, mas o que domina é a religião católica, a religião de Estado também, de certa forma. Aqui um navio puxado para a Praia de Belém, que chegava, como sabem, aqui nestes anos, aqui junto, portanto, propriamente à porta mesmo dos Jerónimos, com uma embarcação tradicional de pesca, provavelmente de vela latina. E temos aqui outros temas interessantes na perspectiva de Belém, o Palácio Marialva, que desapareceu. Temos aqui... Oi, agora é que já não. Não, pois, está a funcionar. E na perspectiva, isto é, no fundo da pintura, temos a representação da Torre de Belém, de guarda-hotéis, a sua função clássica, militar. Temos também aqui, observa-se talvez, o Forte do Bugio, não é? São Lourenço da Cabeça Seca, Forte São João da Barra, e isto é extremamente interessante que está aqui, isto é a Anseada de São José de Ribamar. Nestes anos era uma anseada mais profunda do que hoje, não é? Onde hoje é Algés, e sabemos que nestes anos, depois do terremoto, Lisboa foi ameaçada várias vezes por ataques corsários, não é?
de argelinos e de piratas do norte da Europa. Portanto, havia aqui em permanência uma frota que fazia a defesa do porto de Lisboa, os tais mouros, como se diz, os tais mouros na costa, há mouros na costa, não é? Houve mouros na costa muito tarde, até este período. Ou então, pode ter outro significado, pode ser interessante, que é o próprio policiamento aqui da Barra, no momento em que estão a ser expulsos militarmente os jesuítas, porque é uma operação militar também. Tudo isto, pronto, tem o seu significado. São leituras que são feitas por mim, mas acho que são bastante interessantes. Pronto. Em relação à pintura, então se é esta mesmo, outra vez. Quanto às cores e à luz da pintura, aqui o extenso céu lisboeta, muito à moda de Vernet, não é? Que ocupa o grande pano de fundo da pintura. Um céu simultaneamente bonançoso e ameaçador marca o conjunto da paisagem, uma composição de tipo meteorológica e com efeitos de luz, o claro escuro, e que é testemunho, neste caso, da arte de Vernet, que compõe um espetáculo cheio de emoção no registro da estética do sublime, que é exatamente a estética da pintura destes anos, não é? Chancela da pintura de Vernet, da pintura também italiana destes anos, e que agrada muito também, evidentemente, ao público. Vamos então agora passar para a última parte desta palestra. Portanto, a questão da pintura simbólica e panfletária, o poder e a perenidade da iconografia desta obra, portanto, da pintura de Pombal, a narrativa pombalina. De facto, é uma pintura que tem um caráter, evidentemente, panfletário, um verdadeiro manifesto político à glória do Marquês, no qual a imitação, a memória e o exemplo são os temas centrais. E, de facto, a difusão da imagem contribui muito para a sua perenidade. Ora, não podemos esquecer uma coisa, isto é muito importante também para perceber a obra. A obra sempre esteve longe dos olhares do público. A obra esteve resguardada no Palácio do Marquês, ainda provavelmente durante o tempo do aluguer do Palácio pelo de Vim e o Piori, até 1782, até a data da morte do Marquês, e depois trazida para Oeiras, para o Palácio de Oeiras. Portanto, continua a não ser vista pelo público, não é? O que é visto pelo público é basicamente esta gravura, porque os dois homens, não é, o David Piori e o Gérard de Vim, logo um ano após a recepção do quadro, vão encomendar em Paris, a Firmin Beauvarlet, que é também o grande gravador régio do seu tempo, uma gravura fantástica, não é? Que é muito bonita, que tem 67 por 79 centímetros, extremamente precisa, que é uma reprodução fidedigna da pintura. E é isto que vai viajar, não é? É isto que vai dar a conhecer a pintura do Marquês, é esta gravura, e é esta gravura que vai ser reproduzida, não é? Esta é de primeira gravura, é de 66. Em 72 ela foi objeto de pequenos retoques. Aliás, há uma carta que fala desses retoques, que é de um colecionador português, do arquiteto José Lique, que está em Lisboa, que é uma carta da firma Piori, Melis Edvim, a firma Beauvarlet, que fala em pequenos retoques quanto à perspectiva de Belém, a questão topográfica, há ali uns pequenos acertos. E depois essa segunda gravura, perdão, não a tenho, infelizmente, mas tenho aqui uma imagem da terceira gravura, de 1838, é uma gravura menor, um trabalho de menor qualidade, um trabalho português, que é uma das primeiras reproduções da grande gravura de Beauvarlet. Depois, finalmente, temos as cópias muito numerosas do quadro do Marquês, cópias portuguesas, fins do século XVIII, século XIX, não é? Escola portuguesa, coleções particulares, elas aparecem por vezes em vendas, em leilões, etc., de dimensões mais pequenas, uma qualidade também retratística muito, muito inferior, e com estas tais variações de cores, não é? Porque a questão é que era a gravura, não é? A pintura estava noutro sítio, porque aqui há umas interpretações muito interessantes, daqui já não se viu os tais navios, os tais navios, é só um navio, mas há aqui a cena do embarque dos jesuítas, portanto, do ponto de vista também gráfico, há aqui umas mexidas nestas pinturas, e depois temos esta, que é extraordinária, a pintura sobre vidro, não é? Sobre vidro. Portanto, aqui há um pouco... ela é muito precisa do ponto de vista gráfico, porque é uma cópia verdadeiramente da primeira gravura de Beauvarlet, mas depois há aqui uma fantasia na própria indumentária muito, muito interessante. E muito interessante aqui, trocaram a bandeira do navio. Já não é uma bandeira de Génova, é uma bandeira de Dinamarca, não é? Pronto. Portanto, a mensagem não é a mesma, mas os elementos estão lá.
Depois temos esta pintura, que já não é uma cópia, mas é da gravura de Beauvarley, mas é seguramente inspirada pela pintura muito conhecida, esta pintura de Miguel Ângelo Pio, um grande pintor português de finais do século XIX, esta pintura que se encontra no Palácio Pimenta, Museu da Cidade, Museu de Lisboa, agora assim se chama, não é? Portanto, também o Marquês de Pombal, observando os planos de construção de Lisboa com os seus ajudantes, não é? Manuel da Maia, também aqui o Presidente, salvo erro, o Presidente da Casa de Bragança, e também o Presidente, salvo erro, da Junta de Comércio de Lisboa. Portanto, homens importantes que trabalham com Pombal na reconstrução, sempre na mesma lógica também de engrandecer, evidentemente, a figura do Marquês. Temos então aqui, finalmente, estas duas imagens que eu acho absolutamente fantásticas, não é? Este propósito para ver a utilização, não é, da imagem de Pombal, não é? Em 1910 substitui-se a Pombal, na sua cadeira, Afonso Costa, Ministro da Justiça e do Culto, expulsando, de facto, os jesuítas. E a cena é a cena de Belém. Substitui, portanto, está aqui Pombal, a memória de Pombal, não é? Está aqui neste postal, que é um postal um bocadinho diferente e mais satírico ainda, não é? Esta caricatura é terrível, aqui estes panfletos anti-jesuíticos, etc. E aqui em Belém já não é a Marinha de 1769, o regimento da Armada, não é? O regimento da Corte. São os marinheiros da República que estão a expulsar os jesuítas aqui no Cais de Belém. Isto é extraordinário, a prevalência desta imagem e a força que ela tem ao longo da nossa história. Bom. Depois coisas um pouco mais modernas, também passeando por aí, a ver-se, não é? Para quem passear pelo Metropolitano, ou que tiver a estação da Rotunda, acho que se chama agora Marquês de Pombal, não é? Na linha azul, salvo erro, do Metropolitano. Aqui uma pintura de Menés, não, que retoma o tema de Van Ull, pelo menos, o tema tratado pelo retratista de corte, que é a figura de Pombal. Oi! Só faltava uma. Só faltava uma imagem. Peço desculpa, isto disparou. A última imagem, não sei se ela vai aparecer, calhou bem, porque havia só mais uma imagem, de facto. É um pequeno filme de animação de 2012, realizado pela Câmara Municipal de Oeiras, da autoria de salvo erro, José Ribeiro, não sei como isto para aqui, eventualmente, Jorge Ribeiro, que é um município de Oeiras, que sobre a vida do Marquês de Pombal, e é um desenho animado onde se vê exatamente o retrato do Marquês, tal como retratado pelo Van Ull e pelo Vernet, mas depois com um pintor e um cavalete a fazer esse desenho. Pronto, não sei se vai aparecer novamente, mas pronto, era verdadeiramente a última imagem, portanto, de certa forma, também não perderam muito. Agora, duas questões que me parecem só importantes para acabar, não é? A questão da visibilidade da obra. Essa questão da visibilidade da obra continua premente, porque a obra continua, a pintura, não é? Continua no Salão Nobre da Câmara de Oeiras, relativamente invisível. Digo relativamente. Ela é suficientemente importante para ter sido emprestada para a Europália em 91, em Bruxelas. Eu, por acaso, tive a oportunidade de visitar a exposição. Ela foi até lá, voltou para Lisboa. O Triunfo do Barroco, não é assim tão pouco quanto isso. Foi emprestada ao Museu da Arte Antiga, pelo menos em 2012, que eu saiba, para a exposição de Machado de Castro. Portanto, é uma obra muito importante, não é? Quando se fala do Barroco, quando se fala do período pombalino, ela é cedida. Mas está no seu lugar, não é? Na Câmara de Oeiras, eu penso que ela está relativamente pouco visível. É um pouco a minha opinião, porque tenho batido um pouco estes anos à volta desta questão para tentar fazer que ela fosse mais visível. E outra questão, e eu aqui queria mostrar as imagens, não posso, que é o estado lastimável da tela. Não sei se viram os pormenores. Estão amarelos, a tela saltou, há rasgos na tela. Para mim é um pouco incompreensível que uma obra tão importante esteja nesta situação. Portanto, deixo um pouco aqui este apelo, mais uma vez, não é a quem direito, para que a obra seja tratada e, eventualmente, mais acessível ao público. Eu sei que José Meck também escreveu um artigo há uns anos sobre o recheio do Palácio de Oeiras e fala nesta questão também da falta de visibilidade da obra, não é? Pronto, eu penso que tenho mais ou menos... tenho isto mais ou menos terminado, portanto... Sim, era para voltar para ver só a imagem do filme e ver os pormenores da obra. Bom.